Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, para que tudo que formos fazer seja para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto Francisco, e sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Já rezamos, nos encomendamos a Deus. Agora vamos continuar o nosso estudo. Meu nome é Fred, sou teólogo, catequista aqui da Matriz São José do Havaí, em Itaperuna. E então eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu joinha, sua pergunta, sua dúvida, o seu like, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Então, gente, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, o sacramento do matrimônio, ok? Nós vamos encerrar, com a graça de Deus, ainda algumas aulas ainda sobre o sacramento do matrimônio, ok? Nós estamos aí vendo o que o Catecismo nos ensina sobre esse sacramento tão importante, mas que poucas pessoas levam a sério, tá bom, gente? E hoje nós vamos para o parágrafo 1638, o título é Os efeitos do sacramento do matrimônio. Qual é o efeito do sacramento na vida do cristão, tá? Então, gente, nós vamos aí na página 448 do Catecismo, parágrafo 1638, se você quiser me acompanhar aí. A gente vai conversando e vamos ver aí quais são os efeitos do sacramento na vida do cristão, ok?
É interessante a gente notar que o sacramento do matrimônio é o único que quem ministra não é a igreja, são os próprios noivos. Tá? É o único sacramento que a igreja está ali só como testemunha. Por isso que o ministro da igreja está ali, o padre ou o diácono, até mesmo um leigo, está ali em nome da igreja para testemunhar. Mas quem ministra, quem se casa são os noivos. Tá? Então, é interessante. Ele é um sacramento, precisa da graça de Deus, mas também precisa da adesão dos noivos. Por isso que o padre, ele faz aquelas 3 perguntas e a pessoa tem que dar o sim com convicção. Senão o casamento pode até ser anulado, tá? Ser nulo. Então vamos ver aí o que diz aí o catecismo nesse parágrafo. Do matrimônio, lembrando que o matrimônio é o casamento na igreja, não é o cartório, tá, gente? É o casamento na igreja, tá? Do matrimônio válido na igreja, origina-se entre os cônjuges um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo. Olha que coisa interessante. Ou seja, só a morte pode romper o vínculo. Se o casamento foi consumado, nem o Papa pode anular mais o casamento. Tá? É um vínculo perpétuo para sempre. E exclusivo. Por isso que um homem e uma mulher, né, livres, eles têm que ser livres, só eles podem contrair o matrimônio, ok? Além disso, no matrimônio cristão, na igreja, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados, é uma consagração, por um sacramento especial aos deveres e às dignidades de seu estado, tá? Isso aí quem diz é o Código de Direito Canônico da Igreja, tá? Então, gente, o sacramento do matrimônio, ele faz os cônjuges uma consagração especial, tá? Onde eles passam a ter consciência dos direitos e os deveres do matrimônio. Quais são os direitos e os deveres do matrimônio? A parte unitiva e a parte procriativa, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, é uma consagração especial, é uma graça de Deus para você viver na unidade com a sua esposa, com o seu marido, e aí vocês vão gerar os filhos e vão formar a família no plano de Deus. Tá? Então é uma consagração. Assim como o sacerdote, ele é consagrado a Deus no sacramento da ordem, o marido e a mulher no sacramento do matrimônio, eles são consagrados a Deus. Tá? Então por isso que é importante o casal cristão não ficar sem o sacramento, porque eles vão ter a graça de Deus para viver aquela... Porque não é fácil, eu já venho falando isso em várias aulas, gente. Não é fácil. Você conviver com uma pessoa, por mais que você a ame, não é fácil. Porque aquela pessoa é diferente de você. Nós não estamos casando com anjo. Então precisa da graça de Deus. Ok? Então, o parágrafo 1639, ele vai continuar nessa mesma linha. O vínculo matrimonial. Tá? Então o vínculo ele vai ser consumado na primeira relação sexual do casal. Ok? Na primeira relação ali, o casal vai consumar o vínculo matrimonial, que só vai poder ser rompido com a morte de um dos dois. Ok? O consentimento, isso aqui é o que mais dá nulidade, às vezes, no tribunal eclesiástico da igreja. É a falta de consentimento dos cônjuges. O consentimento pela qual os esposos se entregam, tá vendo, gente? Um vai se entregar ao outro, inclusive o seu corpo, por isso que a gente bota uma aliança. Se entregam e se acolhem, então eu vou acolher a minha mulher e a minha mulher vai me acolher. Mutuamente, tá? Então os dois se casam, não é só o homem nem só a mulher, os dois se casam.
é selado pelo próprio Deus. Gente, isso é muito sério. Marcos capítulo 10, versículo 9. Depois você lê lá. Então, é um selo. Igual você às vezes sela uma carta para mandar para o correio, o casamento é isso. Na igreja é isso. O casal é selado por Deus. Tá? É selado pelo próprio Deus. De sua aliança, tá vendo? Por isso que é o símbolo do casamento, é a aliança. Se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. Tá vendo, gente? Então, o sacramento do matrimônio não é uma invenção da igreja. A igreja não inventou. Desceu do lado aberto de Cristo na cruz. Todos os 7 sacramentos descem da cruz de Cristo. Então, não é uma invenção da igreja. Por isso que nenhum católico pode juntar, tá? Ou nem só casar no cartório, porque precisa ter a bênção de Deus. Se não tem a bênção de Deus, não pode receber nenhum sacramento. Por isso que não pode comungar, confessar. Por quê? Porque você está vivendo numa situação irregular. Você não tem a bênção de Deus se você não é casado na igreja. Entendeu? A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. Eu já venho falando sobre isso nas aulas anteriores. A mesma aliança que Deus fez com Noé, lá no dilúvio, com Abraão, com Moisés, ele faz também com o homem e com a mulher quando eles vão se casar. Então, é muito séria essa questão. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Meu Deus do céu, mas isso é muito sério, gente. O mesmo amor que Deus tem pelo seu povo, Israel, São Paulo diz que o homem tem que ter pela mulher e vice-versa. Então, gente, por isso que o padre, a primeira pergunta que o padre faz, você está aqui de livre e espontânea vontade, promete um ao outro amor e fidelidade para toda a vida, não é um ano, 2 anos, 3 anos, para toda a vida? Então, por isso que a pessoa não pode estar ali enganada, nem chantageada. A pessoa tem que ser livre. Porque o amor, gente, ele é livre. O amor que não é livre não é amor. Aí é o amor escravo. E Deus não quer que ninguém seja escravo um do outro. Tá? Então o amor tem que ser livre. Então, para você amar uma pessoa, você não pode estar sendo obrigado. Ah, porque ela está grávida. Não, isso não é obrigação para casar. Você tem que assumir a criança. Mas ninguém é obrigado a se casar porque a mulher está grávida. Você tem que casar porque você ama aquela pessoa e aquela pessoa te ama. Ah, ele é feio, mas eu amo a si mesmo. Ele é pobre, mas eu amo a si mesmo. Então, o amor tem que ser livre. Tá? Então, você não pode se esconder, você tem que ser verdadeiro para aquela pessoa. E o namoro é para isso. Eu já falei sobre isso. O noivado também é para isso. Tá? Para você escolher. Você tem que escolher a mulher e o homem que vai ser seu esposo, sua esposa. Pai dos seus filhos. Então, o namoro e o noivado é para isso. Agora o parágrafo 1640. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados, por isso que não pode receber nenhum sacramento se não for batizado, tá? Jamais pode ser dissolvido. Olha aí, tá vendo? Então a igreja não aceita o divórcio na igreja. O vínculo, ele é uma coisa que ele não se rompe, ele não se dissolve, a não ser pela morte de um dos dois, ou se o casamento não valeu. Mas se o casamento valeu, ninguém pode, nem o Papa pode descasar uma pessoa. Ok? Este vínculo que resulta do ato humano, livre, tá vendo? Dos esposos, e da consumação do casamento, que eu já falei, o casamento se consuma no primeiro ato sexual. É uma realidade irrevogável, tá vendo, gente? E dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus, é o que eu falei. Por isso que o padre pergunta, você promete amor e fidelidade para toda a vida? Porque isso aí é o que nós temos que prometer para Deus. Assim como nós temos que amar a Deus e ser fiéis a Deus, nós temos que amar e sermos fiéis àquele que nós estamos prometendo. É um juramento que a gente faz diante do altar. Por isso que eu venho falando, gente, não vamos levar o sacramento do matrimônio na brincadeira.
Tem gente que leva na brincadeira. Você faz um juramento diante de Deus. Isso é muito sério, gente. Não é diante de um homem qualquer. Você não está jurando diante do padre, do diácono. Ele está ali só como um testemunha. Mas você está jurando diante de Deus. Eu te recebo como minha esposa, como meu marido. E te prometo ser fiel na saúde e na doença. Né? Amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. É uma promessa que você faz a Deus. Tá? Você está fazendo ali o seu marido e a sua mulher, mas Deus está ali como testemunha. Por isso, gente, é muito sério. E é o que eu estou falando, as pessoas hoje levam o casamento na brincadeira. O casamento na igreja, gente, é coisa muito séria. Ou você leva a sério ou você não se casa. Eu prefiro realmente você não se casar do que realmente você brincar com o casamento. Depois você vai sofrer as consequências. Vai chorar na cama, que é lugar quente, como diz o povo. Não é? Não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. Então, o Código de Direito Canônico da igreja diz que, olha só, não cabe ao poder da igreja. Por isso que eu falei que nem o Papa. Por que o rei Henrique VIII fundou a igreja anglicana? Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. O rei Henrique VIII queria que o Papa declarasse o divórcio dele com Catarina de Aragão, que ele era casado com ela, para poder casar com a amante dele, Ana Bolena. E o Papa não podia fazer isso, o casamento dele foi válido. Então nem o Papa pode fazer. E ele queria que o Papa fizesse. Como o Papa não fez, ele foi lá e fundou a igreja anglicana, essa igreja da Inglaterra, que tem a rainha lá até hoje, o rei, não sei. Então quer dizer, gente, nem a igreja pode anular um casamento se ele foi inválido. Tá? Então eu vou fazer uma aula sobre isso e vou explicar, porque às vezes tem gente que fica com raiva da igreja, tá? Porque a pessoa às vezes não pode receber o sacramento se ela estiver vivendo se ela separou, por exemplo, porque aqui está bem claro, a igreja é contra o divórcio, tá? Então, gente, se tem alguém aí, em nome da igreja, dando uma bênção, um padre, que sei, pode ser até um padre. Naquela igreja lá o padre está dando uma bênção lá para a pessoa que divorciou. A bênção é dele, não é de Deus. Porque está bem claro aqui o catecismo. Nem a igreja pode, não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. Ou seja, a igreja ela tem que obedecer a Deus, a Cristo. Então ela não pode fazer aquilo que Cristo não autorizou. Não separe o homem o que Deus uniu. Se Deus uniu, o homem não pode separar. Se o homem separa, a igreja não pode aprovar isso, apoiar isso. Por isso que a igreja sempre foi contra o divórcio. Sempre. A igreja nunca vai ser a favor do divórcio. Ok? Esse é o parágrafo 1640. Agora vamos para o 1641. Então, gente, então o vínculo matrimonial, se o casamento foi válido, foi consumado, nada pode romper a não ser a morte de um dos dois, ou se o casamento não valeu. Mas se ele valeu, ninguém pode anular mais esse casamento. Nem a igreja, nem o Papa, ninguém. Tá? A graça do sacramento do matrimônio. Tá? Então, gente, é uma graça. Graça você não merece. É um dom imerecido. Você não merece, mas é Deus quem opera. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1641 diz assim: em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Que dom é esse? O catecismo vai explicar. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Então, a graça de Deus vai te dar a graça para você amar muito mais a sua esposa e o seu marido. Então, aquela pessoa que às vezes é difícil,
não é aquela pessoa que a gente sabe, né, que nós somos diferentes. Então, a graça do sacramento vai te ajudar para que você possa amar os defeitos daquela pessoa, que ninguém é perfeito. Não adianta, gente. Casal vai brigar. Uma hora vão brigar. Ninguém... O importante é não permanecer brigado. Todo casal vai se desentender. Não tem esse nem aquele. Agora, não pode ficar brigado. Pode brigar, mas não pode ficar brigado. Não é? Então precisa da graça de Deus para poder, né, o amor só aumentar mesmo nas dificuldades. Ok? A fortificar sua unidade indissolúvel. O que é indissolúvel? Que não se dissolve. Então, meu irmão, minha irmã, eu não amo mais a minha mulher, eu não amo mais o meu marido, então nunca amou. Porque o amor é indissolúvel. Gente, amar é uma decisão, não é um sentimento. A igreja já está cansada de falar sobre isso. Amor, perdão, fé, não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi amar aquela pessoa, com todos os defeitos que ela tem. Ela é feia, mas eu a amo. Ela é gorda, mas eu a amo. Ela é careca, mas eu o amo. Então, gente, é uma decisão, não é um sentimento. Tá? Porque o sentimento ou você tem ou você não tem. Ele pode hoje aumentar, amanhã diminuir. Então, essas pessoas que falam, eu não amo mais a minha esposa e o meu marido, então nunca amou. Porque amar é uma decisão. Assim como foi o amor de Jesus. O amor de Jesus não é sentimento. Eu decidi amar até o fim. Amou até o fim. E você tem que amar sua esposa e seu marido até o fim. Tá? Eu sei, gente, que hoje ninguém... né, eu sei que essas palavras hoje... né, antigamente não. Antigamente, na época, né, dos nossos avós, dos nossos pais, as pessoas levavam isso a sério. Quantas mulheres aí que perdoam até uma traição, perdoaram uma traição do marido, ou perdoaram um deslize do marido ou da mulher, o marido também perdoou. Né? Hoje não, hoje a primeira briga já estão separando. Não, gente, não é assim. Eu não estou aqui falando, né, que tem que acontecer isso, não, mas a gente sabe que acontece, às vezes, porque a carne é fraca. A gente sabe que pode acontecer. Mas a igreja pede que haja reconciliação. É fácil? Não é. Não é? A igreja até diz que quando o casal está brigando demais, a igreja até tolera a separação física, mas a igreja quer que haja a reconciliação daquele casal. Mas não, a primeira briga já está separando. Entendeu? Então, é complicado. Tá? Por esta graça, eles quem? Marido e mulher, eles se ajudam mutuamente. Marido e mulher, gente, tem que se ajudar. Tá? Um tem que ajudar o outro naquilo que o outro é fraco. Entendeu? Se ajudam mutuamente a santificar-se. Olha aí, marido tem que santificar a mulher, mulher tem que santificar o marido. A Bíblia diz isso. Não é? Meu marido não quer ir na igreja. Bota seu joelho no chão. Reze por ele até você morrer. Nem que seja depois da sua morte, ele pode se converter. Entendeu? Então, gente, o casamento é para isso. É um apoio. Um tem que apoiar o outro, se apoiar. Por que fala que a mulher tem que ser submissa? Submissão. Está sob a missão do homem. Ajudar o homem. E o homem, a mulher, a mesma coisa. Um tem que ajudar o outro, em todos os sentidos. Entendeu? A santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Eu já falei sobre isso. Gente, quando a gente se casa, acabou o eu. Agora é o nós. Então, por que dá muita atrito entre os casais? O meu filho, o meu dinheiro, não, o nosso dinheiro, o nosso filho. Então os dois têm que estar ali juntos para educar os filhos, tem que chegar junto, pai e mãe, os dois. Criar, não é? Serem uma presença ali na vida dos filhos, não é?
E a mesma coisa na vida conjugal entre os dois. Um tem que apoiar o outro, como nós já falamos. Em todos os sentidos, na parte material, não é? O marido desempregou, então às vezes a mulher está trabalhando, então a mulher vai e ajuda. Então, isso, gente, o casamento é isso. Um ajudando o outro, ok? Esse é o parágrafo 1641. Último de hoje, 1642. Cristo é a fonte desta graça. Por isso que eu já venho falando. Se você não colocar Jesus no meio do casal, não vai para frente. O casamento, gente, com Deus já está difícil, imagine sem Ele. Então você não vai conseguir chegar, né, ali onde você quer chegar se Jesus não estiver com você. Então, gente, oração. Casal que não reza, casal que não vai à missa, casal católico que não vai à igreja, pode esquecer. Não vai ter a graça de Deus. Então, gente, precisamos, porque o inimigo que ele mais quer é separar os casais. Tá? É o que mais ele quer, é destruir a família e a igreja. Tá? Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, porque foi Deus quem escolheu Israel. Não foi Israel que escolheu Deus. Deus escolheu lá desde Abraão. Sai da tua terra, que você, eu vou te dar a terra de Canaã, e a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Então a iniciativa é de Deus. Tá? Por isso o catecismo está dizendo assim. Assim agora o Salvador dos homens, o esposo da igreja, tá vendo, gente, como que a igreja compara, né, o casamento entre o homem e a mulher com Cristo e a igreja. Então Jesus é o esposo da igreja e a igreja é a esposa de Cristo. Vem ao encontro dos cônjuges. Olha que coisa bonita, gente. Jesus está ali junto com você, né? Segurando ali na mão de vocês dois ali. Jesus está ali. Os cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Tá vendo, gente? Por isso, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como que a pessoa pode rejeitar isso? Por que a pessoa não casa na igreja, gente? Às vezes está ali 10, 15, 20 anos morando junto, casado só no cartório. Por que não casa? Ah, mas porque eu tenho que fazer festa. Quem disse isso? Aqui não estou falando de festa. O catecismo não fala de festa. Você vai lá, pede o padre lá, arruma 2 testemunhas. Mas por quê? Porque quer fazer festa. É o que eu já falei. Estão preocupados em fazer festa. Não. Preocupe-se com a bênção de Deus. Porque amanhã pode ser tarde. Tá? Permanece com eles, então Jesus permanece com os cônjuges, concede-lhes a força de segui-lo levando a sua cruz. Então, gente, muitas vezes o casamento pode ser uma cruz, não é? Às vezes é. Para muita gente o casamento é uma cruz, mas com Cristo você chega no final. E de levantar-se depois da queda. É o que eu venho falando. Você pode cair, você só não pode ficar caído. Perdoar-se mutuamente. Olha aí, tá vendo, gente? Casal tem que se perdoar, porque um vai ferir o outro. Claro, gente, quem mais vai te magoar vai ser seu marido e sua mulher. Porque você está convivendo com ele, e ele com ela. Então, quem errou tem que pedir perdão e tem que dar o perdão. Não adianta que não tenha aquele que não erra, gente. Só perfeito é só Deus. Você não tá, já falei, você não está casando com anjo. Uma hora um vai errar. Então, mutuamente, um casal tem que se perdoar, mutuamente. Carregar o fardo uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Submeter-se uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Temor de Cristo, gente, não é ter medo de Cristo. Você tem respeito por Jesus. Jesus é tão bom para mim. Jesus morreu na cruz por mim. Então, por amor a Ele, assim como Ele me amou até o fim, eu vou amar, mesmo que eu tenha que carregar essa cruz, como eu já falei. Se o seu casamento é uma cruz, siga em frente com essa cruz. Às vezes aquele marido chato, aquela mulher chata, vai ficando velho, vai ficando ranzinza, mal-humorado. É assim mesmo. Tá? Vem as doenças.
às vezes não, né, a mulher não está mais naquela mesma disposição, até mesmo para o sexo. Então o homem e a mulher têm que estar preparados para tudo isso. Tá? Mas não pode desistir. Tem que continuar firme. E amar-se com um amor sobrenatural. Olha aí, tá vendo, gente? Muitas vezes a gente tem que amar com um amor sobrenatural. Porque humanamente a gente às vezes não consegue, a gente pensa mesmo em desistir. Delicado e fecundo. Então, o amor entre homem e mulher que é casado tem que estar aberto à vida. Nós vamos falar sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Por isso que a igreja é contra tudo aquilo que impede a fecundação. Porque o casamento é para ter filho. Tá? O filho, gente, é no matrimônio. Por que a gente vê hoje, como dizia o Papa João Paulo II, muitos filhos de órfãos de pais vivos? Tem pai, tem mãe, mas não tem uma família. Tá? O filho tem o direito de ter uma família, ter um pai e ter uma mãe. Tá? Nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, acabei de falar. Tá vendo? Ele lhes dá aqui na terra um antegozo do festim das núpcias do Cordeiro, que o Apocalipse fala lá no finalzinho da Bíblia. Assim como a igreja no final, né, vai celebrar as núpcias do Cordeiro, que você possa também, né, no dia a dia celebrar com a sua esposa e com o seu marido essas núpcias, com todas as dificuldades. Né? Mas se você tiver a graça de renovar este casamento com a graça de Deus, Deus vai ficar muito feliz. E a gente vê, por exemplo, casais santos. Você sabia que a igreja canonizou muitos casais? Por exemplo, os pais de Santa Teresinha são canonizados, já são santos. Então, gente, o matrimônio é uma escola de santidade, ele santifica. Muitas vezes é você morrer para você mesmo, para você, às vezes, agradar o outro. O casamento é isso. É você morrer para você, porque muitas vezes a gente é egoísta. Não é? A gente acha que a gente tem que ser feliz. Não. Eu já falei, é você fazer o outro feliz. Então, para isso você tem que, né, esquecer de você. Né? Para você fazer o outro feliz, você tem que se gastar para poder você fazer o outro feliz. E mesma coisa, né? É a sua esposa em relação ao marido. Ok? Tem que ser uma coisa, é o amor mútuo, que o catecismo já falou aqui. Tá? E eu vou encerrar com um testemunho de um dos primeiros séculos de um padre da igreja chamado Tertuliano. Tertuliano foi um padre dos primeiros séculos da igreja. Ele é autor de algumas frases bonitas. Por exemplo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Naquela época que matavam muitos cristãos, ele falou para o imperador, não adianta você matar os cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mata cristão, mais brota. Tá? Então, eu vou encerrar com as palavras dele em relação ao matrimônio, já nos primeiros séculos da igreja. Tá? Onde poderei aurir a força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela igreja, tá vendo, gente? Confirmado pela doação mútua, selado pela bênção. Então, gente, busque a bênção de Deus. Se você ainda não é casado, se você mora junto, é casado somente no cartório, busque a bênção de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor. Os anjos o proclamam. Olha que coisa bonita. O Pai Celeste os ratifica. Olha que coisa linda. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço. Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Olha que coisa bonita. Então ali nós somos filhos do mesmo Pai, por isso que a igreja exige o batismo. Se não é batizado, não pode casar. Filhos do mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor, porque nós servimos a Cristo. Nada pode separá-los. Por isso que a igreja insiste, gente. Não deixe que o demônio separe os casais, separe o seu casamento. Lute pelo seu casamento até o fim.
Tá? Faça o possível para lutar pelo seu casamento. Nem no espírito e nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Olha que coisa bonita. É o que o Gênesis fala, é o que o Novo Testamento fala. Onde a carne é uma só, um também é o Espírito. Por isso que a gente precisa do batismo, e é bom também a gente ter a crisma. Porque aí nós vamos ter a força do Espírito Santo, que nós já temos no batismo, mas na crisma a gente vai, porque quando a gente é batizado, a maioria é criança. Então a crisma também, a igreja não exige a crisma para casar, mas é bom que você também tenha a crisma, para você ter mais força. Essa graça do Espírito Santo, ela vai ser muito maior. Você já tem o Espírito Santo pelo batismo, mas na crisma ele vai aflorar muito mais. Você vai ser um soldado de Cristo, até mesmo para você ter força para guerrear e lutar contra as mazelas do pecado que podem querer fazer você desistir do seu matrimônio. Entendeu? Então, gente, é muito bonito o que o catecismo vem falando. Tá bom? Então, paramos aí no parágrafo 1642. Na próxima aula, vamos continuar no parágrafo 1643, onde a gente vai falar das exigências do amor conjugal. Quais são as exigências do amor conjugal? Então, nós vamos falar na próxima aula, se Deus quiser. Aí nós vamos continuar estudando sobre o sacramento do matrimônio. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.